Oi pessoal, estamos aqui em mais um Devocional da Zoe. Meu nome é Isadora e nós vamos falar hoje sobre o discipulado bíblico. Particularmente eu gosto muito desse tema porque eu acredito que o discipulado bíblico ele vai além de uma metodologia usada pelas igrejas. O discipulado bíblico ele faz parte do nosso hábito como cristãos, é um estilo de vida. E nós vamos falar sobre o que é discipulado, vamos falar qual a importância, alguns princípios. E eu começo falando o que é discipulado. O discipulado nada mais é do que o relacionamento intencional, e ainda que seja intencional, não significa que não seja natural, entre nós irmãos, entre nós cristãos. A fim de quê? A fim de preparar o caminho para a volta de Cristo. Ou seja, o discipulado ele não começa de agora. Ao lermos a Bíblia, nós podemos ver algumas práticas do discipulado bíblico, inclusive do próprio Jesus. E eu acredito que já faça parte da nossa identidade, já é da nossa própria natureza darmos frutos através do discipulado bíblico. E quando era que Jesus discipulava? Jesus ele discipulava quando ele estava falando para a multidão. Jesus discipulava quando ele estava falando para aqueles que o já conhecem, que já o conheciam, e para aqueles que também não o conheciam. Jesus ele discipulava quando ele estava com os 12, quando ele estava somente com 3, com Pedro, Tiago e João. Jesus ele discipulava quando ele estava no individual e ele precisava exortar alguém, quando ele precisava aconselhar alguém. Então Jesus ele tinha a prática do discipulado bíblico. E essa prática do discipulado não era simplesmente marcar um encontro com alguém ou com algumas pessoas e começar a falar sobre o que a Bíblia fala. Essa forma dele se relacionar com as pessoas gerava uma conexão entre as próprias pessoas e ele e entre uns com os outros. E aí nós vemos também a prática, temos também um exemplo de Paulo. Porque Paulo ele discipulava quando ele estava pregando nas igrejas, quando ele estava pregando para a multidão, mas também Paulo de forma intencional, de forma precisa, ele fazia o discipulado com Timóteo e Tito. E através de Timóteo e Tito, depois ele deu um comando que Timóteo ele seguisse o seu ministério. E tem uma frase de Paulo que eu gosto muito, que é: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E Paulo mostra que muito mais do que fazer e muito mais do que ter, Paulo era. Então, eu gosto muito dessa frase porque será que eu posso falar isso? Ser de meus imitadores assim como eu sou de Cristo? Será que você pode falar isso? Então imagina qual era a conexão que ele tinha com Cristo. Como era essa conexão que ele tinha com Jesus a ponto de falar isso? Então o discipulado é exatamente essa conexão entre as pessoas de forma intencional, preparando e auxiliando uns aos outros para a volta de Cristo. E em 2 Timóteo 2,2 ele fala que: e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir aos outros. Ou seja, que não é para ficar entre nós. Que esse ministério simplesmente é de um para o outro, que começa de um, basicamente de um. E aí nós vamos passando para aqueles que estão conosco. Eu acredito que o discipulado ele não seja um ponto com hora marcada no local, onde o discipulador ele tem que, quem está passando pelo processo, tem que prestar conta com o seu discipulador, de toda a sua vida. Eu acredito que vai além, vai muito além do que isso. Vai entre uma amizade de fato, onde um auxilia o outro. O discipulado bíblico ele não é simplesmente para os super cristãos, mas ele é numa zona horizontal, sabe? Que é daqueles que têm um cargo mais elevado na igreja, como pastores e líderes, para aqueles que simplesmente estão chegando agora. Então, esse relacionamento, ele é de forma natural, mas existe uma intenção nisso. A nossa intenção é fortalecermos uns aos outros. E em Colossenses 3,16, o que é que ele diz? Ele diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Então o que é que ele diz? Ele diz que nós devemos sim, de fato, viver o discipulado em comunidade, todos juntos, vivendo mutuamente.
Então, o culto de domingo ele faz parte do discipulado, o louvor da igreja, o tadel, as células. Mas isso não deixa restrito que nós não devemos ter um relacionamento vida na vida uns com os outros, que nós devemos deixar de lado um a um. E tem um texto lá em Hebreus que para mim é um texto-chave, que confirma justamente esse um a um e qual a importância e objetivo desse discipulado na nossa vida. Então, em Hebreus 3, 12 e 14, ele fala o seguinte: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Mas, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Eu gosto muito dos textos de Hebreus, porque são textos extremamente diretos. E aqui ele fala de forma direta que de fato Jesus ele vai voltar, que Cristo vai voltar. E nós temos que ter cuidado com o nosso coração, se o nosso coração ele está genuíno ou se o nosso coração ele está perverso. E nós temos que tomar medidas e poderíamos fazer inúmeras coisas para que o nosso coração ele fosse quebrantado, para que na volta de Jesus não existisse onde as pessoas elas não ficassem apavoradas. Mas o que é que ele aconselha? Ele aconselha que nós devemos exortar, aconselhar, instruir mutuamente todos os dias. E esse todos os dias se chama hoje, uns aos outros. Então, para mim, esse texto é um texto-chave, onde ele deixa claro que nós, de fato, devemos viver o discipulado bíblico para a volta de Jesus, para que nós venhamos estar preparando o nosso coração de forma genuína, para que, na volta de Jesus, a gente não venha se apavorar, não venha existir rebeliões, mas, pelo contrário, que nós vamos estar em conexão uns com os outros e com aquele próprio que vai voltar. Então, por isso que o discipulado, ele não é um programa, uma metodologia superficial que pode ser adicionada. Na verdade, ele é um hábito de vida. Nós temos que fazer do discipulado o nosso estilo de vida. E é a partir dessa vida cristã que nós vamos poder chegar no último dia sem estarmos apavorados. E isso, de fato, para mim, é o que é discipulado. Então, os princípios da Bíblia, eles existem não simplesmente para que nós devemos obedecer. Eles não servem como leis que nós temos que seguir em obediência. Mas ele tem um propósito. E como qualquer outra coisa que Jesus nos ensina, o propósito dos princípios, ele é para selar nossa amizade com Jesus Cristo, para gerar em nós esse relacionamento como uma zona de proteção. Então, através dos princípios, nós podemos selar essa amizade e estarmos cada vez mais próximos a Jesus. Então, o princípio é exatamente esse elemento que zela esse relacionamento que nós temos com Jesus. E a primeira coisa no discipulado, para a volta de Jesus, muito mais do que obedecer esses princípios, é de fato fazer essa amizade no individual com Jesus. Então, por mais que eu tenha um discípulo, por mais que eu faça um processo de discipulado, cada um vai ter a sua experiência, a sua amizade com Jesus no seu individual. Assim como fez Davi, Abraão, assim como fez Enoque. Eles fizeram sim grandes coisas. Isso a gente não abstém em todas as coisas grandes e magníficas que eles fizeram. Mas muito mais do que eles fizeram, eles foram amigos de Jesus. Eles tinham um relacionamento a ponto de Jesus mudar suas ideias do que ele queria fazer, simplesmente por conta de uma oração desses amigos de Jesus. Então, assim como fez esses grandes profetas, nós podemos sim selar essa amizade com Jesus. E aí eu acho que é isso que move o coração do Pai. E falando em princípios, em 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, do verso 12 ao 23, Paulo ele nos dá algumas dicas de como fazer o discipulado, como passar pelo processo, né, e como ser o discipulador. E, na verdade, eu digo que nós podemos extrair princípios desse texto. E antigamente, naquela época, não era fácil enviar as cartas, então as cartas elas eram muito compactas, porém elas eram muito ricas e diretas. E esse também é um texto compacto, mas nós podemos tirar muitos princípios profundos e ricos dele. E, em resumo, não é só estudo da palavra. Nós precisamos estudar, meditar e aplicar isso na nossa vida, porque o estudo por si só
E eu falo também no relacionamento discipulador, com hora marcada, com prestação de conta, ele não é o suficiente para que nós vamos chegar à salvação, para que nós vamos ter o nosso coração genuíno. Pelo contrário, Saulo, que é Paulo antes de ser Paulo, era Saulo. O que acontece? Ele sabia o Pentateuco de cor. Não é simplesmente 10 versículos da Bíblia que ele sabia de cor. Ele sabia do Pentateuco. Mas mesmo assim ele entrava na casa dos crentes e matava. Por quê? Porque ele sabia do estudo, ele sabia de cor, mas ele não meditava e não aplicava isso na vida dele. E nós precisamos de fato estudar, saber, porque sem o conhecimento nós não vamos renovar nossa mente. Mas de fato nós precisamos meditar e aplicar na nossa vida. E o primeiro princípio que eu posso trazer e extrair desse texto é honrar sua liderança espiritual. E aí podemos ler o quê? No versículo 12, onde diz: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Ou seja, honre a sua liderança. Graças a Deus, a nossa liderança da Zoe, ela é uma liderança em amor. Nós temos os nossos líderes muito mais do que pastores. Nós temos eles como irmãos em Cristo. E eles têm dedicação exclusiva a nós. Então nós devemos honrá-los. Não é simplesmente obedecendo ou realizando um pedido que eles fazem. Mas nós precisamos o quê? Orar pela vida deles. O quanto você tem orado pela vida do seu líder de célula? O quanto você tem orado pela vida dos seus pastores? Nós temos que orar pela vida dele, dedicar a oração para a família dele, ajudar em amor. E em amor mesmo que ele fala, que aqui ele fala, que tenham grande estima e amor e andem com eles. Se aproximem deles em Deus. Eu nunca vi uma liderança aconselhar e alguém se dar mal por conta disso. Pelas vezes que eu vi lideranças aconselhando, eu sempre vi as pessoas se dando bem. Então, eles são líderes segundo o coração de Deus para a nossa vida. E para que nós vamos iniciar um processo de discipulado, a primeira coisa que nós devemos fazer é honrar a vida deles. E não é simplesmente honrar, como já foi falado, em obediência, mas é honrar em oração, honrar em estar junto, em perguntar como eles estão. E, de fato, estabelecer esse relacionamento e essa amizade com eles. O segundo princípio que nós podemos extrair é promover a paz de Cristo. E aí ele traz no verso 13 o seguinte: tenham essas pessoas em máximas considerações, com amor, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. E aí eu faço uma pergunta: você hoje é um cristão que promove a paz ou é um cristão que promove uma discórdia, que promove mentira, que promove picuinha na igreja? Nós somos homens e mulheres chamados para promover a paz. Lá em Mateus 5,9 ele diz o seguinte: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. E se nós temos essa intimidade, essa identidade com Deus, nós temos que ser pacificadores. E isso começa dentro da nossa casa, isso começa com a nossa família, com os nossos amigos e com a nossa comunidade de fé. Então, de fato, nós estamos sendo cristãos pacificadores, aqueles cristãos que geram discórdia. E eu trago a mais. Para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que nós vamos desenvolver um relacionamento discipulador intencional com eles, de desgraça o mundo está cheio e nós não precisamos estar compartilhando desgraça com eles. De coisa ruim o mundo está cheio, é simplesmente ele ligar a TV e aí ele já vai ver muita desgraça. Nós precisamos compartilhar paz, nós precisamos compartilhar aquilo que de fato Deus faz na nossa vida. Ele precisa sentar à mesa com você na sua casa e ver que a sua casa é uma casa diferenciada, que lá ele não vai ouvir reclamação, murmuração, vitimização, pelo contrário, ele vai ver que você é um grande homem ou uma grande mulher de fé, uma grande mulher, um grande homem de oração, que tem a vida transformada independente das circunstâncias. Então, que de fato nós iremos ser pessoas que cuidam de pessoas, em levar esperança, sermos pacificadores, reconciliadores, porque de desgraça o mundo já está cheio. E no terceiro princípio nós podemos extrair o quê? Viver satisfeito espiritualmente. E aí eu pergunto de novo, nós somos cristãos que de fato temos a nossa vida espiritual satisfeita? Ou nós somos o time que lamenta, que se vitimiza, que chora? Na verdade não é o chorar, é o choramingar, é o verdadeiro mimimi. Será que nós somos esse tipo de cristãos ou nós somos cristãos que vivemos satisfeitos com a nossa vida espiritual, que nós estamos com a fé inabalável?
Será que você crê de fato no que Deus pode fazer? Ou de fato você duvida que Deus pode todas as coisas e que Ele tem o controle da sua vida? Então, antes de mais nada, antes de nós virmos cuidar de pessoas, por mais que seja o nosso hábito e estilo de vida, cuidar de pessoas é algo muito sério. Então, será que de fato nós estamos tendo uma vida espiritualmente satisfeita? Nós estamos exercendo a fé na nossa vida antes de mais nada? Será que de fato nós cremos que Deus pode e faz todas as coisas? E então, para mim, isso também gera identidade com Cristo. Que é essa fé que ele fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. No quarto princípio, nós podemos extrair que, para mim, na verdade, é um quarto princípio, mas ele entra como algo primordial na nossa vida, que é ter uma vida de oração. E aí no verso 17 ele fala o seguinte: orem sem cessar. E não percam um dia sequer de vida de oração. Ore sem cessar. Porque, na verdade, eu acredito que existe uma coisa chamada desculpinha. E aí nós temos um dia cheio de trabalho, nós temos responsabilidades. E qual é a desculpa que você dá para não ter uma oração? E eu acho massa na época de Adão, porque praticamente parece que eu tô vendo que Deus tá pegando um tamboretezinho, sentando e conversando com eles. Mas o quanto que nós temos puxado esse banquinho para conversar com Deus, orar sem cessar, cada minuto da nossa vida, tirar de fato sim a nossa vida no nosso momento, num quarto de oração, de louvor a Deus, mas nos nossos mínimos detalhes, o quanto você puxa um café e toma com Deus, o quanto você tem essa intimidade. Será que quando nós vamos e quando a gente vai pro céu, vai ser simplesmente Deus lá e você com vergonha de falar com Ele, ou simplesmente você de fato aqui na Terra estabeleceu um relacionamento tão profundo com Ele a ponto de chegar lá, de abraçar e estar junto e não ser uma pessoa estranha para você? Então, para mim, muito mais do que orar é ter essa vida e esse hábito de oração. E todo relacionamento sem essa intimidade, ele não funciona. Não existe um relacionamento entre um casal sem essa intimidade, sem essa conversa que existe conversas formais e informais. Não existe relacionamento sem isso. Então, antes de mais nada, nós precisamos sim, de fato, ter uma oração. Para o quinto e último, deem graças, que aí ele no verso 18 fala o seguinte: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, uma vida sem gratidão é uma vida cheia de circunstâncias adversas. Se você não dá graças em tudo que você faz, em tudo que você é, eu pergunto para você onde está a sua fé. Porque no dia bom e no dia ruim, dá graças. Em tudo dá graças. Ou simplesmente você é um cristão que dá graças só quando as coisas boas acontecem. Mas o que eu acredito é que existe um propósito em todas as coisas e nós não entendemos absolutamente nada. Então, independente da circunstância, tenha fé, dá graças ao Senhor, porque um coração grato move também o coração de Deus. Sentimento de realização, sentimento de felicidade, ou simplesmente você é daquelas pessoas que fica com a cara emburrada no canto, que tá sempre triste, que tá com falta de fé. Então, deem graças em todas as circunstâncias, para que de fato nós vamos ser esses cristãos, esses irmãos felizes que contagiam uns aos outros. Isso não impede você de sentir a sua dor, isso não impede você de chorar, mas o que você faz a partir daquilo que acontece? Simplesmente você traz isso como uma verdade absoluta para a sua vida, ou você, através da sua fé, você dá graças a Deus e sabe que a partir daquilo tem um propósito e tem algo que vai acontecer de bom na sua vida? E o que eu aprendi foi uma coisa, que todas as circunstâncias adversas das nossas vontades ou daquilo que nós queremos, simplesmente tem um propósito de Deus. Deus quer nos ensinar algo. E o que é que Deus quer ensinar você? Então simplesmente agradeça. Esses foram alguns princípios que nós podemos tirar desse texto de 1 Tessalonicenses. E eu aconselho a você a meditar, a aplicar na sua vida, a de fato, se você não está na célula, procurar um líder de célula, procurar um dos nossos pastores. Se você quer saber mais sobre discipulado, se você quer passar pelo processo de discipulado, que você procure a sua liderança para que de fato nós venhamos viver
uns aconselhando aos outros, uns junto com os outros até que ele venha. E que no dia que ele venha nós não vamos estar apavorados, mas sim com o coração anseando, Maranata, venha Senhor Jesus. Então, até o próximo. Muito obrigada. Tchau.